Após 7 anos, a HBO Brasil decidiu não renovar o contrato do Greg News, programa informativo humorístico apresentado pelo ator Gregório do Vivier. A decisão foi anunciada pelo próprio artista num vídeo publicado no Instagram na segunda-feira, dia 11 de março. Não está começando mais um Greg News. Sim, depois de 7 temporadas no ar, não vai mais ter Greg News, lamentou ele na publicação. A HBO topou não renovar. Eu acho isso surreal. Essa decisão foi adotada após boicotes sistemáticos patrocinados por patriotas e conservadores. Muitas vezes eu tive vontade de desistir de fazer o programa. Eu estava muito triste, eu estava muito cansado porque não sabia o que pensar nem o que dizer, mas não deu para desistir, eu não conseguia desistir por causa de vocês, porque eu andava na rua e as pessoas gritam até hoje, aliás, vão continuar gritando, Greg News! Cadê o Greg News ou Greg News? Algumas pessoas acham que meu nome é Greg News, que meu sobrenome é News. De verdade. E eu passei a ser o Greg News. Então, pra mim, claro que é triste a beça cancelar. E eu virei o Greg também, isso é engraçado, né? As pessoas não chamavam de Greg antes do Greg News. Eu virei o Greg. Era Gregório, os amigos chamavam de Greg. Um dia qualquer pessoa, né, todo mundo que não me conhece chama de Greg, e quando tem um certo respeito fala, é seu Greg? Eu acho tão engraçado, seu Greg, virei por causa do programa o seu Greg. E por que eles resolveram cancelar? Talvez estejam se perguntando, né? Logo agora. Eu tenho 2 filhos para criar, mas bom, deixa pra lá. Então, pela lei, o Greg News não é considerado um programa brasileiro. É uma coisa que ninguém sabe, mas o Porta de Fundos não é uma produtora brasileira, não é uma empresa brasileira, porque a gente vendeu para os gringos, sim. A gente vendeu 56% para os gringos para realizar o sonho da casa própria. Nosso, a gente teve que desrealizar o sonho da empresa própria. É um paradoxo brasileiro, para ter uma casa própria, às vezes você não pode ter uma empresa própria, não pode ter tudo próprio na vida. E agora a HBO, ela precisa cumprir as novas metas de produção nacional. Greg News com Gregório do Vivier era um programa de comédia e sátira política apresentado pelo humorista brasileiro na HBO Max, hoje apenas Max. O programa abordava questões políticas, sociais e culturais do Brasil e do mundo de uma maneira supostamente humorística, crítica. Gregório do Vivier fazia monólogos, entrevistas, esquetes cômicos, pelo menos para ele, além de comentar sobre notícias recentes e acontecimentos políticos. Sobre ele também pode-se dizer que trata-se de um lulista radical, rancoroso, que ataca a justiça para defender a criminalidade protagonizada pelo hoje elemento presidencial. O programa ganhou destaque por sua abordagem sobre temas diversos, além de apresentar uma visão provocativa sobre a política e a sociedade brasileira. Nunca obteve os índices de audiência esperados do público brasileiro, especialmente na atualidade, quando passou a sofrer boicote de patriotas e conservadores. A audiência, que já era ruim, ficou ainda pior. Em um cenário onde a cultura do cancelamento e as tensões políticas atingem picos cada vez mais elevados, a demissão de Gregório do Vivier da HBO Max, ou Max, desencadeou uma série de debates acalorados. Do Vivier, conhecido pelo humor ácido, posicionamentos políticos atrasados, especialmente em seu programa Greg News, encontrou solidariedade em Fábio Porchat, amigo de longa data e também figura do cenário humorístico lulista aqui no Brasil. Porchat não apenas defendeu do Vivier, como também criticou os boicotes e a pressão exercida por setores da sociedade que ele as caracteriza como bolha bolsonarista. Segundo Porchat, tais ações constituem uma insanidade que não apenas prejudica a liberdade de expressão, mas também demonstra a crescente polarização e intolerância dentro do cenário político e social brasileiro. Contudo, a controvérsia se aprofunda quando se observa o impacto que tais boicotes têm causado. Longe de serem meros atos de protesto online, eles começam a se refletir em diversos segmentos, afetando audiências, patrocínios e até mesmo a produção de conteúdo, embora negado pelos radicais da esquerda. Este fenômeno evidencia uma complexa interação entre política, economia e cultura, onde a reação a uma opinião ou peça de entretenimento pode gerar ondas de consequências imprevistas. Apesar de Porchat e outros defensores de Duvivier argumentarem em favor da liberdade de expressão
e da diversidade de opiniões, a eficácia dos boicotes sugere que há uma parcela significativa da população que deseja exercer sua influência de maneira mais tangível, votando com seus bolsos e atenção. Esta situação levanta importantes questionamentos sobre o papel das empresas de mídia e entretenimento na moderação do discurso político e na escolha dos seus representantes. Em meio a essa verdadeira tempestade, a demissão de Duvivier da Max se torna um símbolo potente das tensões que percorrem o tecido social e político do Brasil de hoje. A defesa de Porchat, enquanto carrega um peso emocional, dado à amizade, à solidariedade entre os pretensos comediantes, também destaca a linha tênue entre a expressão artística e o ativismo político, uma fronteira cada vez mais nebulosa em tempos de polarização. Afinal de contas, quem procura sempre acha. Se gostou do vídeo, deixe o seu gostei. Se não for inscrito, se inscreva. Verifique sua inscrição se já for inscrito. Peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e admiradores. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.